Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glórias. Estamos alegres e felizes porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Glórias a Ele por tudo que tem feito sobre o nosso viver. Hoje, culto de doutrina, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos assim uma oração e darmos abertura a este trabalho. Oremos, soberano Deus de poder e de glória. É diante da Tua presença que aqui nos encontramos, ó Pai querido, para louvar, bendizer e exaltar o Teu nome. Toma a direção deste trabalho, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário, Deus querido, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Salve a todos na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Cantar o hino aqui de número 26. Glória a Deus. Amém? Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Aleluia! Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glórias a Deus, aleluias. Amém. Cantar aqui o hino de número 46. Amém. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, o Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glórias a Deus. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor.
Glórias a Deus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Aleluias. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Aleluias. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Glórias a Deus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Glórias a Deus. Amém. Continua aqui perto mesmo, cantando o hino de número 48. Glórias a Deus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oh, aleluia. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo vir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, Aleluias. os reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá Deus, estarei. aleluias. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oh, aleluias. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, Verdade, papai. mas fortoso veio o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Aleluia. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua Glórias a Deus, graça aleluia. lá estarei. Aleluia. Quando enfim Glórias chegar a o Deus. dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, Aleluia. pela graça De Jesus eu lá estarei. É Deus, aleluias. Amém. Agradeço a minha oportunidade esta noite. Este é o foco e o objetivo primordial da igreja, naquele grande dia, lá na glória, com Jesus se encontrar. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 42,
Iremos assim fazer a leitura costumeira desta igreja, do versículo 1 ao versículo de número 11, ou ao versículo 11. Salmo 42, versículos de 1 a 11. A leitura costumeira desta igreja. O título assim exposto na Bíblia nos diz: a alma anela por Deus. Versículo 1: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. A ti virá a filha, perdão. 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catacumbas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus de poder, Deus de glórias, te amamos, te adoramos, a nossa vida pertence a ti, Senhor. Nesta noite, que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, como sempre tem sido. Que a tua igreja venha compreender os teus estatutos, os teus mandamentos, as tuas leis, e colocá-la em prática no decorrer da sua vida. Pai, toma a direção deste trabalho, fala a cada um de nós, opera maravilhas nesta noite, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que nós possamos cantar o hino da vitória, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Queridos, nesta noite, nós não vamos dar continuidade no estudo que nós paramos. Vamos deixar para a próxima terça. Mas hoje também é estudo. Afinal de contas, doutrina e ensino, estaremos assim aprendendo mais de Deus. Trouxemos aqui um tema para que possamos nessa noite desmembrar, que nos diz assim: expectações e expectativas cristãs. Vamos falar a respeito das nossas expectativas, da nossa espera, do que esperamos, o que iremos fazer e como proceder. O pensamento para nós assim, buscarmos mais conhecimento, nos diz assim: confiar e esperar em Cristo sem duvidar. É confiar de olho fechado,
de coração aberto, é não ter dúvida, é não titubear, é confiar e esperar em Cristo. Não interessa como, onde, como, quando. A questão para o cristão é esperar, é ter paciência. Ter uma expectação é saber que tal ato está fundamentado em determinados direitos, probabilidades ou promessas. Louvado seja o santo nome do Senhor. A expectação que nós temos a respeito de Cristo, a respeito das vontades de Cristo para nós, está baseada dentro dos direitos bíblicos. Na verdade, dentro das promessas bíblicas. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 10 e o versículo 28 nos diz: a esperança dos justos é alegria. Louvado seja Deus. Mas a expectação dos perversos perecerá. Toda a expectativa dos maldosos, dos que dão lugar à maldade, vai perecer. Mas os justos irão reinar ao lado do Senhor com alegria, porque isto é promessa de Deus. Expectativa é o estado de quem aguarda algo de fontes confiáveis, vejam bem, em observação vigilante, tendo a certeza de que o fato esperado vai ocorrer. Ou seja, é acreditar, sem duvidar. Novamente, você está na expectativa que aquilo que foi lhe falado, lhe oferecido, vai acontecer. Está para acontecer. Porque quem te falou é de confiança. Porque quem lhe falou é pessoa honrada. Tem base, tem fundamento. E você deve estar em observação vigilante, ou seja, constante, que esse fato a ti relatado há de acontecer a qualquer momento. E você não vai perder a oportunidade de contemplar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 20 nos diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Paulo fala: antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Não interessa. O apóstolo Paulo diz que ele tem essa expectativa, ele tem essa certeza, que através do ser dele, o nome de Jesus, na vida e na morte de Paulo, aleluias, será engrandecido. Assim a igreja. A igreja tem a expectativa da volta do Messias. A igreja tem a expectativa de partir deste mundo. A igreja tem a expectativa de estar fazendo a vontade de Deus. E é essa expectativa que faz com que a igreja marche vigorosa, destemida, dentro deste objetivo. Aleluias. Porém, queridos, tem certos indivíduos que criam expectativas em outros indivíduos que não têm honra e se decepcionam e se frustram. Se nós formos buscar na mente, ou se nós formos voltar fatos relatados pela mídia, vemos que muitas pessoas estão deprimidas. Muitas pessoas estão
frustradas, decepcionadas com outros, porque colocaram todas as suas expectativas na mão deles e eles decepcionaram. Vemos agora, há poucos dias, na mídia, alguns casais, jovens, noivos, que colocaram suas expectativas em um trabalho para que no dia do casamento o ambiente fosse bonito, para ali se realizar os sonhos de cada um deles. Porém, o sujeito que recebeu essa expectativa regada de dinheiro, obviamente, decepcionou a todos eles, fugiu com o dinheiro de cada um deles, e eles agora estão em angústias, porque está há dias do casamento e não tem da onde buscar dinheiro, não tem da onde armar que a situação fique favorável. Eles são frustrados. Isso é só uma aceleração para entendermos o que é uma pessoa confiar em outra pessoa. Esposas confiam em seus esposos e eles vêm a trair-se mutuamente. Um senhor, há poucos dias, foi assassinado por ordem daquela que estava ao seu lado há 15 anos. Foi vendido a cabeça dele por causa de dinheiro. E a Bíblia diz que dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí nós vemos muitas pessoas frustradas. No caso, a família desse senhor que foi assassinada está completamente triste, completamente decepcionada, completamente frustrada. Por quê? Colocaram as suas confianças, as suas expectativas em pessoas semelhantes a si, que não honram os seus compromissos. E a Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem e confia em si mesmo. E nós vemos no decorrer da jornada da nossa vida nessa terra que muitos têm se arredado para esse lado, confiar no homem, confiar em si mesmo, confiar em seu poder aquisitivo, confiar em sua massa muscular, confiar em si próprio. E a Bíblia chama os tais de maldito. Estão colocando suas expectativas em vão. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 nos diz: assim diz o Senhor, o Criador, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem que coloca a sua expectativa no outro homem que não tem honra é maldito, é atrasado, é vendido. As expectativas ou expectações cristãs devem se basear no que, queridos? Na palavra de Deus. O cristão não pode basear as suas expectativas em outrens, em homens. O cristão, o crente em Jesus, ele tem que ter a expectativa mediante a palavra de Deus, a qual é a certeza sólida de confiança de todos aqueles que professam a sua fé em Deus. A Bíblia é um livro universal. A Bíblia é um livro onde todos têm a oportunidade de tê-la em casa, em mãos.
É um livro que fala a verdade de Deus. É um livro imutável, segundo a nossa fé em Deus. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é um livro de regra, conduta e fé do povo que professa Jesus como seu Senhor. E para criarmos expectativas em nossas vidas como cristão, devemos baseá-la na palavra, para não vir a frustração sobre a nossa vida, para não nos machucarmos no amanhã. Salmo 119, versículo 114 diz: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus deixou esses 66 livros para que nele viéssemos meditar, para que nele viéssemos nos esclarecer mediante o futuro, a eternidade. E é nisso que nós temos que buscar compreender, para assim colocarmos, se tivermos de ter, as nossas expectativas. O crente em Jesus, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente, mas ele não obedece. Mas nós queremos falar do crente que obedece, o crente em Jesus. O crente em Jesus é uma pessoa que aprende, ele aprende a colocar todas, de um modo geral, todas as suas expectativas e confianças no início da sua conversão em Deus, como o texto lido nos mostra. Foi o que nós lemos. O versículo 11 diz: Por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? É uma pergunta. E a resposta vem: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós, quando se tornamos crentes em Jesus, é nos ensinado a colocarmos as nossas expectativas em Deus, esperarmos em Deus. É mais valioso, é mais tranquilo, é mais verídico esperarmos em Deus. A igreja é um povo alegre, é um povo sorridente, é um povo diferente. Em meio às lutas do dia a dia, em meio às afrontas do adversário, a igreja sorri. Muitos não compreendem, porque os crentes ainda vivem em harmonia. Mas é porque a expectativa do cristão, do crente em Jesus, está postada naquele que vela sobre a sua palavra para cumprir, naquele que promete e cumpre. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus, o Criador, o soberano, o Senhor da terra, do céu, do mar e de tudo que neles há, não frustra as nossas expectativas depositadas nele. Ele não decepciona. Se nós fôssemos chamar a igreja nos 4 cantos do mundo, na face da terra, onde existem milhares e milhares de cristãos, professam a sua fé em Deus,
e dessemos a oportunidade de eles viessem a testemunhar, se algum dia Deus decepcionou, não haveria tempo suficiente para nós ouvirmos a todos, porque Deus nunca decepcionou e nunca vai decepcionar aquele que coloca toda a sua expectativa, aquele que deposita toda a sua credibilidade nele. Deus não é o homem para que minta. Deus é Deus. Embora existe em meio à sua criação muitos rebeldes que não querem reconhecer a paternidade de Deus. Embora em nosso meio existem muitas pessoas que não compreendem um palmo na frente do seu nariz, das suas ventas, quem é Deus. Embora tudo isso, essas próprias pessoas nunca foram decepcionadas e nunca serão decepcionadas por Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 12 nos diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus prometeu a ti, a mim, a nós, vai se cumprir, se ainda não se cumpriu. É uma questão de esperar. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é dono do ouro e é dono da prata. Ele dá a quem quer. Obviamente que tem muitas pessoas que não procuram se esclarecerem da verdade de Deus e vivem por aí batendo cabeças. Mas aqueles que param e meditam na palavra de Deus e aprendem a conhecer o Deus, são mais que vitoriosos. E as suas vidas são testemunhas vivas do poder de Deus. Tudo que Deus tem prometido, mediante a sua palavra para conosco, como eu disse, irá se cumprir, porém, detalhe, no tempo dele. Não no meu, não no teu, não no nosso. Porque se for para se cumprir no nosso tempo, nós iremos errar. Deus já tem colocado à mostra para nós muitas pessoas que foram contemplados com as promessas de Deus, mesmo antes do tempo, para servir de testemunho. E muitos desses se desviaram da presença do Senhor. Podemos adentrar um pouquinho a Bíblia. Temos um exemplo muito clássico do rei Salomão. Foi no tempo de Deus, mas Deus nos dá uma lição. Quem lê o livro de Eclesiastes vê que quase, por muito pouco, Salomão, após adquirir sabedoria e da sabedoria fazer riqueza, quase desviou-se da presença de Deus. Salomão, um homem rico, inteligente, conhecedor, tendo intimidade com Deus, chegou quase a sair da presença de Deus naquela época. Imagine nós nos dias atuais. Seres humanos, às vezes carrancudo, às vezes ignorante, às vezes querendo ser a última Coca-Cola do deserto. Imagine, recebemos as bênçãos de Deus, a promessa de Deus antes do tempo. Vamos sair da presença do Senhor. Tudo que Deus tem prometido para nós vai se cumprir, mas no tempo de Deus, para que não se percam os escolhidos.
Mateus capítulo 24, versículo 35 nos diz: o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. A palavra de Deus não vai passar. Se a tua expectativa está em Deus, mediante a palavra dele, não vai passar, vai se cumprir. O que tem que se cumprir aqui nessa terra, no período em tua vida, no período probatório, né, queridos? Porque nós estamos no período probatório aqui na terra, para daqui sairmos e nos efetivarmos no céu, vai se cumprir, né, queridos? Amém? A irmã Iraci gostou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos, tudo que Deus tem prometido mediante a sua palavra para conosco irá se cumprir, mas no tempo dele. Alguns recebem as bênçãos primeiros que alguns. Outros são mais tarde, porque depende de um para o outro. Existem pessoas que conseguem se tornar mais maduro, não é verdade? Mais experiente, mais pé no chão do que os outros. Os outros demoram. Então a bênção vai vir no tempo certo para cada um. Louvado seja Deus. Mas o foco da igreja não é as bênçãos terrenas, mas sim a bênção celestial. É a eternidade ao lado de Deus. Este é o foco. Este é o objetivo. Esta é a expectativa que a igreja tem que ter. Amém? Ajude nós aí, queridos. Procure para nós aí João capítulo 14, versículo 3. Outro localize Salmo 130, versículo 5. João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, e Salmo de número 130, e o versículo 5. João 14, 3. Salmo 130, 5. Queridos, como, direto para a igreja, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter a expectativa de esperar a volta do nosso Senhor. Acabei de falar agora, dentro da introdução. Acabei de falar agora. O nosso foco, o nosso objetivo é o céu. O nosso objetivo é esperar pacientemente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa promessa Ele nos deu quando esteve aqui há mais de 2000 anos atrás. Deixou escrito na Bíblia a palavra de Deus. Quem lê, entende. Quem não lê, questiona. E nós não estamos aqui para ouvir questionamentos daqueles que não têm interesse de compreender, buscar, ler a palavra de Deus. Mas é fato bíblico que Jesus prometeu à sua igreja que voltaria para buscá-la. Alguns não acreditam. Não estamos nem aí para quem não acredita. Não é obrigação nossa. A obrigação nossa é pregar. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, quem acreditar, né? Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, pela palavra, está condenado. É a Bíblia, nós cremos na Bíblia. Se não acontecer isso, quem não crê, felizardo é a sua fé, o seu de apostado. Não estamos aqui para questionar. Estamos aqui para falar aquilo que nós acreditamos
mediante não o nosso conceito, mediante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O livro que foi traduzido mais de 800 idiomas, 1000 idiomas. Não é? Temos que compreender. Deus deixou o seu conhecimento para nós, as suas vontades, que estão relatados neste livro. Quem lê, entende. Nós que acreditamos, não é verdade? Nós que servimos a esse Deus, nós que baseamos a nossa vida segundo os ensinamentos deste livro, temos a nossa expectativa, ou devemos ter a nossa expectativa de esperar a volta do Senhor Jesus. Se formos viver 80 anos nessa terra, então nesses 80 anos que estivermos aqui, devemos viver dentro dessa expectativa. Não interessa o dia que Jesus vai voltar. Fato é que nós temos que crer. Certo? Fato é que nós temos que acreditar e vivermos baseado nessa situação. Porque haverá um dia, segundo a Bíblia, que Jesus vai selecionar aqueles que têm seguido os seus ensinamentos e aqueles que desfizeram, ignoraram seus ensinamentos. Então nós não estamos aqui para julgar. Nesse mundo todos nós somos réus. Nós estamos aqui para buscar o melhor para nós, segundo a palavra de Deus, que é sermos absolvidos de nossas vidas pecaminosas, momentâneas, distante da presença de Deus. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A Bíblia assim nos diz: haverá um grande julgamento. Todos que existiram e existirem na face da terra terão que ser julgados. Alguns irão passar no tribunal para receberem galardões para morar com Cristo. Chama-se, a Bíblia chama este julgamento no tribunal de Cristo. Outros irão ser julgados para serem lançados nas trevas exteriores. Julgamento sem poder de absorção. Chama-se o local trono branco. A igreja entende, a igreja conhece. Por isso a expectativa da igreja, em todo o tempo que estiver nesta terra, é de esperar a volta do Messias, a volta do Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu em sua palavra, e assim deve ser para aqueles que professam a fé nele. Leiam para nós João capítulo 14 e o versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Esta é a palavra. Jesus, quando estava aqui na terra, relatou aos seus discípulos que ele voltaria para buscar os seus. E quando eu for, ele não tinha ido ainda. Ele não tinha ido se encontrar com o Pai. Ele estava aqui. E quando eu for e vos preparar lugar, ele foi, preparou lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É a promessa de Jesus para levar os santos, aqueles que têm colocado a sua vida em expectativa a Ele, em amor a Ele. Louvado seja Deus.
para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus é conhecedor de todos, que Ele está no céu. E é para lá que Ele vai nos levar. Se não mudarmos os caminhos, o qual estamos seguindo mediante a palavra de Deus. Porque estamos no período da graça, do livre-arbítrio. Todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer. É como o nosso país. O nosso país é um país laico. Ele não professa nenhuma religião. É dada a liberdade de culto a todos, em meio ao seu segmento. Não há aqui um lado majoritário. Cada um segue o que quer segundo o nosso país, segundo as leis do nosso país. E a palavra de Deus também nos dá esse livre-arbítrio de escolhermos acreditar, colocar a nossa expectativa em Jesus ou não. A liberdade é nossa. Assim como o nosso país, segundo as leis do país, irá julgar aqueles que não seguirem os parâmetros ditados pela Carta Magna, assim também será no céu, naquele grande dia. Leia para nós Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A expectativa da igreja: aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Amém? A nossa expectativa como igreja de Jesus é esperar a volta dele. Quando estivermos em vida, haverá o arrebatamento da igreja. Mas se não estivermos em vida, a Bíblia diz que os mortos, os que morreram em Jesus, ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Aqueles que não esperavam em Jesus, aqueles que não tinham expectativas em Jesus, irão continuar dormindo, mortos. Só irão despertar no dia do julgamento, após o milênio, após a palavra de Deus se cumprir na íntegra. Amém, igreja? A nossa expectativa deve estar postada em esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Por mais que heréticos, mundo afora, digam que isso é um conto da carochinha. Não nos interessa o que os heréticos, os metidos a sabidos, dizem. Não nos interessa. O que nos interessa é o que a palavra de Deus nos fala. Amém, igreja? Localize para mim, por gentileza, João capítulo 14, versículo 2. E outro localize Filipenses capítulo 3, versículo 20. Como crentes em Cristo Jesus, temos ou devemos ter a expectativa pelas moradas eternas. Falamos primeiro que nós temos que ter a expectativa do quê? Da volta do nosso Senhor. Não é isso? Da volta de Jesus. Porque quem vai nos levar de encontro a Jesus nos ares é o Senhor Espírito Santo. Os anjos irão vir e nos buscar através de um arrebatamento. Iremos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E o Senhor Jesus é que irá nos levar nas moradas eternas, na Sião celestial, na Nova Jerusalém. É Jesus que vai nos levar e decretar para que os anjos abram as portas
morada celestial, das moradas, porque são diversos locais dentro de uma cidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, nós, como crentes em Jesus, temos que ter a expectativa dessa morada. Dessa morada que Deus tem nos oferecido, mediante a crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por todos nós. Mediante a morte do Filho de Deus, que derramou o seu sangue puro carmesim, ali naquela cruz, para nos redimir de todos os nossos pecados, e nos dar a oportunidade de podermos morar no céu, na cidade santa, com Ele, com o Pai e com o Senhor Espírito Santo. Aleluias. Essa é a expectativa que nós, como igreja, devemos ter, e não nos desviarmos do foco, do objetivo, e não nos enredarmos para os pecados deste mundo, para as feituras deste mundo, porque os afazeres deste mundo tendem-nos a cegar-nos, tendem-nos a nos afastarmos das verdades de Deus, porque este mundo está cheio de manjares que agradam o nosso paladar, está cheio de ilusões que enganam as nossas visões. Há muita coisa bonita neste mundo, há muita coisa desejável neste mundo, mas a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. O inimigo tem o poder, o controle, e através dessas coisas ele manipula a muitos. E se nós estivermos focados no mundo, seremos também manipulados, como muitos são manipulados no dia a dia. E aí iremos perder a nossa expectativa das moradas celestiais. E aí vai tocar-se a trombeta. Iremos ficar, se estivermos vivos nessa época, iremos passar o processo da grande tribulação, que é preparada para Israel e todos aqueles que aqui estiverem. Israel que não acredita em Jesus. Compreende, queridos? Então a nossa expectativa deve ser pelas moradas eternas. Leiam para nós João capítulo 14, versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Jesus, em sua palavra diz: na casa de meu pai. Quem é o pai de Jesus? Deus, o Criador. Na casa de Deus há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. A expectativa do homem, da mulher de Deus, é de encontrar, é de esperar essa morada eterna, para passarmos a nossa eternidade. Porque haverá dois locais de eternidade para as pessoas. Um local é a morada eterna, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a Sião celestial, que é para os salvos, que é para aqueles que têm seguido a Jesus. E a outra morada eterna é o Hades, o inferno, preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que têm negado a Jesus. Então existem dois caminhos. Um que vai para perto de Deus e outro que vai para distante de Deus. E a escolha é pessoal, é individual. Cada um tem o direito de escolher o caminho
que quer seguir, o preço que quer pagar. Compreende, queridos? Nós temos que escolher o caminho de Deus. E como é que nós vamos alcançar este caminho? Segundo a nossa maneira de viver no presente século. É fácil você saber quem está no melhor caminho e quem está no pior caminho. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a Deus. Quem não é de Deus, não ouve a Deus. Quem não ouve a Deus não está no melhor caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então quem tem Jesus está no melhor caminho. Quem não tem Jesus está no caminho de dúvidas. A Bíblia diz: e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem serve a Deus está no melhor caminho. Quem não serve a Deus está no caminho errado. E isso segundo a palavra, segundo a Bíblia, o livro que nós cremos. Compreende, igreja? Então nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter a expectativa pelas moradas eternas, o lugar de gozo, de alegria, de felicidade, o lugar para onde os salvos vão. Leiam para nós Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Amém? A nossa expectativa. Mas a nossa cidade, a Nova Jerusalém, a Sião Celestial, está nos céus. Está nos céus, de onde também esperamos, aguardamos o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Pronto, meu irmão. Alguma dúvida? Não tem dúvida. A Bíblia nos esclarece o melhor caminho para colocarmos as nossas expectativas, a nossa confiança. Amém? Localize para mim Judas 21, 21, só um capítulo. Romanos capítulo 9, versículo 15. Judas 21, Romanos 9, 15. Como crentes em Cristo Jesus, temos a expectativa pela grande misericórdia de Deus. Devemos ter a nossa expectativa pela grande misericórdia de Deus. Queridos, se nós aqui estamos aqui hoje, nessa casa de oração, nesse ponto de pregação, nesta igreja, é porque as misericórdias de Deus têm nos alcançado. Porque senão nem aqui nós estaríamos. Muitas pessoas estão respirando o ar, podemos até dizer assim, 80% poluído deste mundo, por causa da grande misericórdia de Deus. Muitas pessoas se lembram das garras do arqui-inimigo por causa das misericórdias de Deus. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. Nem todos merecem a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós fôssemos avaliar a biografia das pessoas e fôssemos julgá-las conforme o nosso entendimento, muitas dessas pessoas, em nosso entendimento, não eram para estar mais neste mundo. Porque são pessoas indecentes, pessoas mal educadas, pessoas maldosas, pessoas mentirosas, pessoas bandidas, pessoas corruptas, pessoas mentirosas, pessoas façantes.
Não é verdade? Se nós fôssemos julgá-las mediante o nosso entendimento, com certeza, essas pessoas não poderiam mais estar ao nosso lado. Por quê? Porque são pessoas indecentes, mediante ao conceito moralístico da sociedade. Pessoas que não poderiam mais morar em meio à sociedade. São indivíduos abandonados, foram mal criados, foram pessoas que vieram ao mundo para implantar contendas, maldades, vitupérios. Não é verdade, queridos? Pessoas que se acham os bambamãs e na realidade não são nada. Se nós fôssemos analisar essas pessoas, com certeza teríamos que determiná-las excluídas da sociedade. Mas quem julga a cada um de nós é Deus. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus se compadece, que a vontade de Deus é que essas pessoas não se percam. Mas infelizmente, o caminhar da vida delas, a maneira delas viverem, irão levá-las ao inferno, irão levá-las para a eternidade sem Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda é misericordioso. Muitos ingratos, muitos que pisam no sangue de Jesus, muitos que cospem no prato que come, muitos que não valem se tem, mas Deus é misericordioso. E é nessa misericórdia de Deus que nós temos que colocar as nossas expectativas, porque somos falhos também. A Bíblia diz que tudo o que fizermos para Deus é inútil. Deus nos ama em detrimento do que podemos dar para Ele. Deus simplesmente nos ama, porque Ele é amor. E nós devemos, em um ato tão maravilhoso como esse, amá-lo e colocarmos a nossa vida no altar. Nos afastarmos de tudo aquilo que pode fazer com que nós venhamos se tornar pessoas perversas. Tudo aquilo que possa fazer que a nossa vida seja uma vida carrancuda, ignorante, desprezível. Tudo isso que atrapalha. Existem amizades no mundo que não compensa você se associar. Amizades que não têm benfeitoria. Amizades que não valem a pena. E é nisso que nós temos que vigiar. E é nisso que nós temos que procurar melhorar. Como crentes em Cristo Jesus, devemos ter a expectativa pela grande misericórdia de Deus. Leiam para nós Judas, capítulo 1, versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservai-vos. A Bíblia direciona a nós. Individual. Não é coletivo, não. A Bíblia fala individualmente. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus.
Para nos conservarmos no amor de Deus, devemos escolher as nossas amizades. Devemos escolher os nossos amigos. Nem todos que se dizem que são nossos amigos estão de acordo com a palavra de Deus. São traíras. E aí mora o perigo. São manipuladores. E aí corremos o risco. São dissimulados. E aí está o problema. Como podemos nos conservar a nós mesmos no amor de Deus, se aqueles que estão do nosso lado são falsos? E aí, meus irmãos? A Bíblia diz: conservai-vos a nós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se formos olhar para nós e nos analisarmos a nós mesmos, veremos que não somos dignos do que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz por nós. Não somos merecedores. A Bíblia diz: não existe um justo sequer que faça o bem e o peque. Se formos nos analisarmos, sermos corretos dentro da nossa análise, veremos que não somos merecedores. Mas a causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. E é nessa causa que nós devemos colocar a nossa expectativa. A Bíblia diz: se você errar, eu estou falando para a igreja, para os filhos de Deus. Se você errar, a Bíblia diz que você tem um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Leve a sua causa a Ele, que Ele vai interceder por ti. Amém? Romanos 9,15. Pois diz a Moisés: compadece-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A palavra de Deus, Deus falando para Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quem determina ter misericórdia é Deus. Por isso é que nós temos que agradá-lo. Agrada-te ao Senhor de todo o teu coração. Não é agradar a nossa carne, os nossos desejos, os nossos amigos, a nossa parentela, o nosso chefe. É agradar a Deus. Nós estamos falando de eternidade, de morarmos com Deus. E só vai morar com Deus quem estiver de acordo com o protocolo bíblico. Quem não tiver, não tem meios, meu irmão. Deus jamais iria enviar o seu filho dele, jamais iria enviar o filho dele para vir a esta terra, ser humilhado, chicoteado, morto, por causa de nós, e nos ferrarmos dentro dos nossos erros, para morar com Ele. Não adianta, meu irmão. Como crentes em Cristo Jesus, devemos compreender que somos falhos, que somos errados, que não somos merecedores do amor de Deus. Mas devemos ter a expectativa que pela grande misericórdia dele venhamos alcançar a eternidade. Mas não é esperar a misericórdia de Deus e continuar numa vida banalizada, numa vida de pecado, numa vida desregada ao que não presta. É esperar na misericórdia de Deus e ter uma vida em santidade, ser santo em toda a vossa maneira de viver.
é procurar melhorar, é procurar se associar com aqueles que têm moral, que têm honra, que têm dignidade, que respeitam a Deus. Compreende, igreja? É buscar o melhor para agradar a Deus. As suas amizades, o ciclo em que você se envolve, faz parte de você estar agradando a Deus ou não. Você está debaixo do livre-arbítrio, você escolhe quem você quer andar. Afinal de contas, Deus nos fez ser sociais. Mas as amizades, é nós que escolhemos. O ciclo do nosso convívio nos é dado a liberdade. E aí é que atenta a misericórdia de Deus. Digas com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Como que tu vai falar de Deus? Que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus salva, que Deus é santo, vivendo em um ciclo aonde só tem depravados, aonde só tem adúlteros, viciados. A nossa lei nos diz que quando um bandido faz um assalto e é preso, e há alguém com ele, comparsa, mesmo que o comparsa não tenha empunhado a arma do assalto, ele é cúmplice, porque estava junto ao bandido. Então, meus amados, aí envolve-se também a lei de Deus. Se tu está num ciclo de indecentes, de escarnecedores, de imorais, e não tem coragem de coibi-los a essas práticas, você é cúmplice. E se eles serão lançados nas trevas exteriores, não fique pensando que tu também não vai, não, meu irmão. Tu vai. Diga-nos com quem tu andas, e eu te digo quem tu és. Sede santo em toda maneira de viver. Quem é santo santifica-se, quem é sujo vai se sujar. Por isso nós temos que ter a expectativa da grande misericórdia de Deus, mas não nos associando em caminhos errôneos. Devemos a cada dia melhorarmos. Amém, igreja? Buscar o melhor, pensar na eternidade, pensar que vamos sair deste mundo a qualquer momento, de uma maneira ou de outra. Fato é que não estamos aqui para semente. A nossa hora está marcada na agenda de Deus. Localize para nós Tito, capítulo 2, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Tito 2, 13. Romanos 15, 13. Como crentes em Cristo Jesus, temos a expectativa pela nossa bendita esperança. A nossa bendita esperança, a qual nos faz vivermos em paz, a qual nos faz viver felizes, a qual nos faz termos a certeza que o melhor nos espera. Louvado seja o santo nome do Senhor. Veja o que diz Tito 2,13. Localizou não? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardando, esperando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele vem. Alguma dúvida? Ele vem. Até a natureza está falando para nós que Jesus está vindo. Os animais, eles mostram. Se o ser humano parasse um pouquinho e visse os fatos que estão ocorrendo, com certeza teria mais gente dentro dessa expectativa da volta do Senhor Jesus. Leia para nós Romanos 15, 13. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança, para que estejais cheios da esperança, das promessas de Deus, o qual tem prometido para todos nós. Por que, irmãos? Vamos trocar essa bendita esperança pelas malditas dúvidas do mundo. Por quê? Para quê? Qual o motivo? O que tem no mundo é transitório, é passageiro. O dia de hoje está acabando, não volta mais. O que tu fez não tem como mudar. Todo mundo é transitório, é passageiro. Vai embora. Hoje perdemos mais um pouco do nosso vigor, da nossa força. Adentrou o nosso ser um pouco da velhice, um pouco da morte. É transitório, é passageiro. Se Deus tem o melhor para nós, por que vamos se enredar aos desejos da carne por este mundo? Amém, igreja? Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que tem o melhor para nós. Estamos indo embora, meus irmãos, deste mundo, estamos partindo. Ou pelo cumprimento da palavra, ou pelos anos da nossa vida. Fato é que nós estamos indo embora. E a nossa bendita esperança está nisto. É ir embora deste mundo para se encontrar com Deus. Localize para mim, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Como crentes em Cristo Jesus, temos a expectativa pelo nosso corpo glorificado. Devemos ter a expectativa pelo nosso corpo glorificado, que é Deus que nos promete. Esse corpo que nós temos, essa carne, sangue e ossos, ele é destrutivo. Ele é pó. A Bíblia diz que do pó eu vim e do pó eu irei. Esse corpo está desfazendo. Como eu disse, mais um dia se foi embora, mais um fio de cabelo branco adquirimos, mais rugas adentraram o nosso corpo. Esse corpo está desmanchando, porque ele não é um corpo glorificado. Ele não é um corpo eterno. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos promete um corpo glorificado, um corpo imutável, um corpo incorrupto, que não recebe a corrupção do tempo. Compreende, queridos? Muitos estão indo embora no dia de hoje. Alguns estão chegando neste mundo no dia de hoje. É uma troca. Mas todos terão que partir, mais cedo ou mais tarde.
O nosso corpo, o nosso tabernáculo, a nossa morada terrena se desfaz. Mas nós temos que ter a expectativa da palavra de Deus se cumprir em nossa vida, que nós teremos um corpo glorificado. Nós, os salvos, os que vão morar na eternidade com Deus. Porque também terá um corpo de sofrimento eterno os que irão morar distante de Deus. Porque nenhum dos dois seres da terra, terreno, que irão para os caminhos diversos, um para a eternidade com Deus e outro para a eternidade sem Deus, nenhum dos corpos poderão aguentar esses locais para onde irão. As pessoas que serão lançadas para morarem distante de Deus irão precisar de um corpo transformado. Um corpo aonde o sofrimento que é eterno possa trabalhar neles, como também aqueles que irão para a glória eterna precisarão de um corpo transformado, porque esse corpo nosso não consegue se aproximar de Deus. A Bíblia relata o fato de Moisés, que queria ver a glória de Deus, e Deus em sua palavra diz que ele poderia ver a Deus pelas costas, e só chegou a ver a sombra, porque a glória de Deus iria destruir Moisés. Então, queridos, nós temos que ter essa expectativa. Nós temos a expectativa, mediante a palavra, de termos um corpo glorificado, como do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para podermos morar na cidade santa. Nós temos que ter essa esperança, essa certeza. Veja o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? A nossa cidade está no céu, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, Jesus, né? Segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Jesus vai transformar o nosso corpo. Ele tem poder. E na cidade santa, só corpo glorificado poderá lá ficar. É muita glória, meus irmãos. É muita unção, é muito poder, é muita presença de Deus. Romanos 8:11, leia para nós. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo, aleluia, o mesmo Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vos habita. O meu, o teu, o nosso corpo, se não sairmos deste caminho que temos buscado, que temos seguido, se não desviarmos deste caminho, quando chegar aquele grande dia, o Pai vai transformar, vai vivificar os nossos corpos mortais em corpos imortais, corpos de glória. Questão de fé, meu irmão. Questão de acreditar. É nisso que nós temos que basear a nossa expectativa. Alguns, quando passa o dia,
quando adentra mais um dia, que vai chegando perto da terceira idade, ficam decepcionados. Começam a fazer cirurgias plásticas de toda maneira, para tentar manter a beleza do corpo. Alguns adentram academias, na verdade, inventam diversas coisas, mas o tempo não é amigo. Não adianta, por mais que você tente manter aquela beleza do teu corpo, aquela cultura do teu corpo, você não vai conseguir. E muitos sofrem. E muitos ficam tristes, decepcionados, choram amargamente e pecam. Na verdade, pecam de toda maneira, procuram mutilar o corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destruir este corpo, este templo, Deus o destruirá. E muitos procuram a perfeição e o tempo não permite. Mas o crente em Jesus tem que ter a expectativa que terá um corpo glorificado, um corpo santo, um corpo imortal, aleluias, para habitar na eternidade com Deus. Amém, igreja? Que passe os anos, que passe os verões, as primaveras, os outonos, na verdade, que passem. Não importa, temos a certeza que teremos uma novidade de vida em Cristo Jesus. Localize para nós 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Isaías, capítulo 65, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Isaías 65, 17. Como crentes em Cristo Jesus, temos a expectativa pelo céu. Devemos ter a expectativa pelo céu. De todos os tópicos que aqui batemos, de toda a palavra que temos trazido aqui, esta noite, até aqui, neste momento, temos falado a respeito do céu. Temos falado a respeito da morada celestial. E é nisso que a igreja se baseia. Pelo novo céu. É nisso que nós, como cristãos, anelamos. O novo céu, a nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, a volta de Jesus, nosso corpo glorificado, a nossa bendita esperança cumprida. É isso, irmãos. Por isso é bom ser crente. Por isso é maravilhoso se tornarmos professos da fé em Deus. Por isso não podemos olhar para trás. Por isso não podemos desviar os nossos passos. Porque Deus tem o melhor para nós. Como a Bíblia diz, o que Deus tem para mim, tem para ti, olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca ouviu, e nunca subiu ao coração do homem. É tremendo, maravilhoso, supimpa, se podemos usar esses termos. Fato é que ninguém sabe, mas só de saber que vem de Deus é coisa fantástica. Leia para nós 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segundo a promessa de Deus, segundo a promessa do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, aguardamos. A palavra diz: aguardamos novos céus. A Bíblia diz que esse céu vai ser enrolado. E nova terra. A Bíblia diz que essa terra vai ser purificada, em que habita a justiça. Está chegando, meus irmãos.
Está chegando esse momento. Está chegando essa hora. Está chegando a hora da palavra de Deus chegar aos confins. Aleluias. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém? Deus em sua palavra diz: eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Tudo isso que você está vivendo, meu irmão, meus irmãos, tudo isso que o mundo maquina, que os maldosos implantam, que a injustiça prevalece, você não vai lembrar, não irá recordar. Porque Deus quer a tua alegria, Deus quer o seu bem-estar. Por isso você tem que postar a sua expectativa no novos céus, na nova terra, aonde habitará a justiça. O novo céu e a nova terra não é para a igreja, viu? A igreja vai participar do novo céu e nova terra, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, vai ter uma cidade santa, exclusiva para a igreja. O novo céu, a nova terra é para um povo justo. A Bíblia nos faz entender que a maioria dos habitantes desse novo céu e nova terra é o povo de Israel. Mas também haverá outras nações, na verdade, mas quem vai reinar aqui é o povo de Israel, comandado pelo Senhor Jesus Cristo, da Nova Jerusalém, a cidade santa, aonde junto com Cristo estará a igreja, a noiva, que somos todos nós, que abdicamos de todos os desejos deste mundo para agradar a Deus. Logo isso para nós, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 1 João, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 1 João, capítulo 3, versículo 3. Como crentes em Cristo Jesus, temos a expectativa de podermos agradá-lo. Temos a expectativa de agradar a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Como crentes em Cristo Jesus, temos a expectativa de agradar a Deus. A Bíblia diz, na verdade, queridos, que importa agradar a quem? Importa agradar a Deus do que aos homens. Não estamos aqui nessa terra para agradarmos terceiros. Não precisamos agradar pessoas para que elas venham gostar de nós. Não precisamos modificar a nossa maneira de viver mediante os conceitos da Bíblia para agradar a outrens. Não precisamos. Não devemos agradar a ninguém. Devemos agradar a Deus. Porque se nós agradarmos a Deus, iremos agradar a terceiros. Só não iremos agradar aos quartos. Os quartos são aqueles que servem ao príncipe das trevas. Compreende, queridos? Que dão lugar para o diabo, para perseguir a igreja. Meus irmãos, como tem pessoas insensatas na face da terra? Existem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não gostam de Jesus. Tem pessoas maquiavélicas que usam as suas influências para de toda maneira tentar parar a igreja, para de toda maneira tentar parar o povo evangélico. Mas é dar com os burros na água. Não tem como parar a igreja, não tem como parar o relógio de Israel. O que tem de ser será. A palavra de Deus é imutável. Deus
cumprir. A Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer. Não vai cair por terra. Todos que se levantam contra a igreja são envergonhados. A história conta os fatos. Não precisamos aqui querer brigar por isso. A história conta. Me mostra um vitorioso sobre a igreja. Nero morreu quase louco, se não doido, quando perseguiu a igreja. Mussolini. Mas, meus irmãos, conta a história. Veja o que a história conta. Levantaram contra a igreja. Nazismo. Hitler se matou, se suicidou. A história conta o que dá a perseguir a igreja. Besteira, meus irmãos. Não estamos aqui para agradar pessoas. Estamos aqui para agradar a Deus. Agradando a Deus, iremos agradar aqueles que conhecem a Deus. Quem é de Deus, ouve a Deus. Quem não é de Deus, meu irmão, não adianta. Não adianta. Não vai ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus não gosta de Deus. Quem não é de Deus não gosta de Deus. Quem é de Deus é diferente. Compreende, meus irmãos? Então, queridos, a nossa expectativa como igreja, como noiva, como ungidos, como filhos de Deus, é agradar a Deus. Pronto. Vamos cantar louvores. Vamos pregar o ID de Jesus. Vamos buscar uma santidade para a nossa vida e pronto. Goste quem tiver que gostar. Quem não gostar, ponto final. Fique de lá, cada um no seu quadrado. A igreja tem um quadrado dela e acabou, meu irmão, é da igreja. Vivemos em um país democrático. Também não devemos adentrar a vida daqueles que não querem compromisso com a igreja. Cada um a sua. Vamos pregar o evangelho. Vamos procurar saquear o inferno e povoar o céu. Vamos fazer a diferença, agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é, não é, meu irmão. Não vai mudar o conceito, não. Está entendendo? A Bíblia diz que existem filhos da ira. São pessoas preparadas para o sofrimento. Baderneiros, bagunceiros, pessoas sem escrúpulos, indecentes, farofeiros, barraqueiros. Esse não vai mudar, não, meu irmão. A maneira dele viver em meio à sociedade condena ele, entrega ele. Não tem como, meus irmãos. Agora cabe à igreja agradar a Deus em santidade, em ética, em moral, em decência, em responsabilidade, em honra, em fé, em bons tratos, educação. É o papel da igreja. A igreja é ordeira. A igreja é diferente. E ela tem que prezar por esses bons costumes, por essa ética, porque a igreja é embaixadora de Cristo nessa terra. A igreja representa Jesus. Então tem que agradar em corpo, alma e espírito ao Senhor. Dá bom testemunho. Pelos vossos frutos os conhecereis. Amém? Se lhe bater a face direita da esquerda, se pedir para dar 1 metro, dá 4. Pediu a túnica, dá a capa. Pronto, meus irmãos. Fugir de toda aparência do mal. Por isso que eu falo, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você confia, você fala as suas verdades. Vigia, e você não vai se machucar. 2 Pedro 3,14, lembra para nós. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém? A expectativa de agradar a Deus. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis. A vida santa.
Entendeu? Em paz. Se depender de vós, tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia para nós, 1 João 3,3. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Agradar a Deus. E qualquer que em Deus tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pronto. Amém. Guarde essa palavra em vossos corações. Tenha a expectativa de agradar a Deus, ser diferente, procurar boas amizades, boas companhias, não se envolver com os pecados deste mundo, com a podridão deste mundo, não se corromper, não trocar a sua salvação por um prato de lentilha, não dar ouvidos aos cânticos das sereias deste mundo, ser diferente, viver se ensina ou não adentrar os caminhos do pecado. Amém, igreja? Não seja também santarrão não, viu? Seja santo, com a vida regada da presença de Deus. É o que Deus quer de nós. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira, mais um culto da família, para a glória de Deus. Concluímos que confiar em Cristo Jesus, sem duvidar, é ter a certeza que todas as nossas expectativas serão realizadas. Detalhe, no tempo dele, para o nosso bem maior. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para darmos também esse trabalho agradecido por tudo. Soberano Deus de poder e de glória, somos gratos por esta palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Continue falando conosco, nos ensinando como nos comportarmos mediante essa sociedade que tão de perto nos rodeia, Pai. Abençoa a tua igreja, protege a tua igreja, guarda a tua igreja, livra a tua igreja de todo mal. Abençoa essa família da vitória, Pai. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja. Abençoa os amigos internautas, Senhor. Vai de encontro à nossa parentela, salvando, curando, libertando, Pai. Somos gratos por tudo, Senhor, e queremos te agradecer. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.